Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus nos abençoe através da sua palavra, lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amados, nós estamos na série de mensagem simples e profundo. Nesta série de mensagens nós estamos refletindo sobre algumas parábolas de Jesus. Nesses 3 meses nós estaremos refletindo sobre as parábolas de Jesus. Então nós vamos chegar lá no final do ano refletindo sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus de forma simples e profunda. É muito difícil você conseguir ser profundo e simples ao mesmo tempo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conseguiu. Ele nos ensina de forma bastante alegórica, de forma bastante visual quase, aquilo que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo tão difícil para a gente entender. Como que se dá o reino de Deus? O Senhor Jesus nos ensinou que o seu reino já começou, que o reino de Deus já está presente entre nós. Quando Jesus vem ao mundo, Ele instaura o reino de Deus. Nós já vivemos o reino de Deus, e Ele nos diz que esse reino em que nós vivemos é semelhante a essa história que nós ouvimos. Mas para nós é uma história que não faz muito sentido. A gente precisa entender, a gente precisa contextualizar essa história, porque casamento para a gente não se parece nada com isso daí. Por exemplo, eu vou te fazer aqui algumas perguntas provocativas. Mas por que o homem ia casar com as 10? Mas se ele ia casar com 10 e casou só com 5? Que história estranha. Será que um homem casaria com 10 mulheres ao mesmo tempo? Porque a gente faz essas perguntas de maneira muito até inteligente. Porque quem é o noivo e quem é a noiva? Se nós pensamos, o noivo é Jesus, e a noiva de Jesus é quem? É a igreja. E a igreja é quem? Somos nós. Então, nós somos as noivas. Como é que ele diz, então, se nós que somos a noiva, e o reino de Deus é como 10 virgens, é lógico a gente pensar que essas 10 iam todas 10 casar com eles. Eu já vou te garantir que não.
Não é isso aqui. Essas 10 não iriam casar com eles. Então a gente precisa entender essa história. Precisa ser minimamente explicada para que ela possa fazer o sentido correto na nossa cabeça. E aí eu estive pesquisando sobre isso e o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o livro de Mateus, ele deu uma explicação que eu gostei, copiei aqui e vou ler para os irmãos sem problema nenhum, porque eu estou citando a fonte. Ele diz assim: no tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios no processo matrimonial. Primeiro, vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Então essa era a primeira parte. Nem o noivo nem a noiva participavam dessa primeira parte. Eu acho isso aqui muito interessante, porque tem uma coisa a ver com a situação da minha família. O meu pai, quando namorou a minha mãe e tudo mais, e quando chegou a época do casamento, que eles foram dar entradas nos papéis e davam entrada na igreja. E aí o meu pai combinou com o meu avô o dia de ir na igreja. E aí o meu pai conta que chegou para o meu avô nesse dia e falou com ele assim: mas vem cá, meu sério, não tem que ir? Não, eu sou o pai dela, pai, sou eu que é comigo. Se o senhor está dizendo, então tá bom. Ele disse que quando chegou lá na igreja, que eles foram dar entrada no casamento, eles tiveram que ouvir essa: vem cá, mas são vocês dois que vão casar? E aí eles tiveram que voltar e buscar a mamãe para então dar entrada no casamento. Mas nessa época aqui mesmo não teria que buscar ninguém. Esse contrato primeiro era feito pai e mãe, às vezes era feito ainda com os noivos ainda crianças. Então assim, eu vou dar minha filha, vai casar com seu filho, às vezes nem nasceu ainda, já tinha um contrato pronto. Segundo, seguia-se o noivado, cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes diante de testemunhas e o noivo dava presentes à sua noiva. Isso aí muitos de nós fez, né? Esse noivado na casa da noiva, eu fiz. Lembro que foi um momento muito embaraçoso, bastante nervoso. Meu sogro parece que não estava muito convicto e ficou quieto na hora. Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Eu esperava rápido sim, e ele ficou quieto. E aí o meu pastor me socorreu, falou assim: diga sim. Ele disse. Então é mais ou menos isso aqui. E terceiro, é aqui que entra a nossa parábola. Era o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa do casamento. Então a festa do casamento era feita na casa do noivo. O noivo então ele fazia uma viagem de ida e volta, e a noiva fazia uma viagem só de ida. O noivo saía de sua casa acompanhado dos seus amigos, ia buscar a noiva, que vinha acompanhada das suas amigas. Entendeu as 10 virgens? Era a noiva e as suas amigas. Eu creio, né, que a noiva, nesse caso aqui, era uma das prudentes, porque senão ela teria ficado do lado de fora. E aí levava de volta onde se fazia o casamento. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então dava-se início a uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. É bem provável
que esse seja o cortejo em que as 10 virgens da história são retratadas como indo encontrar o noivo. É parecido com padrinho, né? No nosso atual aí, tem os padrinhos do noivo, os padrinhos da noiva, só que aqui, vamos pensar assim, os padrinhos do noivo eram os amigos dele, homens, e os padrinhos da noiva eram as amigas dela, mulheres, que o texto está chamando de virgens. A ideia aqui é que, porque elas eram solteiras, então elas eram essas amigas. E aí eles sairiam juntos. Então, assim, elas sabiam quando o noivo ia chegar, mas não sabiam precisamente. Por quê? Porque isso era uma caminhada, isso era uma jornada, e muitas vezes o noivo morava muito, muito longe da noiva. Se nós pensamos no nosso caso aqui em relação ao reino de Deus, o nosso noivo, o noivo da igreja, mora no céu, e é muito, muito longe de onde nós estamos. Então, essa jornada está demorando um pouco, né? Ele disse assim: eis que cedo venho, mas o cedo dele não é o cedo nosso, porque o cedo dele ainda está valendo, mas para nós está demorando bastante, já tem aí 2000 anos, quase, essa espera dessa volta. Tudo bem, por quê? Ele vinha caminhando com os seus amigos e não existia os meios de comunicação que nós temos hoje. Então você marcava uma data e não sabia exatamente a que horas ele ia chegar, dependia do andamento da viagem, dependia se correu tudo bem, se o tempo está bom, se não teve algum percalço no caminho, enfim, se ninguém passou mal, enfim, se não teve que parar. Então, aí elas sabiam mais ou menos quando eles iam chegar, e aí ficavam ali reunidas, esperando esse cortejo que ia chegar, para elas inteirarem o cortejo e voltarem. Muito bem. Só que aí ele começa a demorar. Também nós vamos entender aqui que assim, cada uma dessas moças traz a sua lâmpada acesa. Então, a lâmpada é uma lamparina. Acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver uma lamparina. É uma lamparina, tem um recipiente embaixo, onde você coloca algum combustível. Na roça por aqui se coloca querosene, né? Mas lá naquela época eles colocavam azeite, ainda mais no momento festivo, usava-se azeite. E aí você tem um certo o pavio da lamparina fica em contato com esse combustível, que no caso era o azeite, e aí ele vai queimando enquanto tem azeite na lamparina, mas esse azeite vai sendo consumido. E a história conta que 5 não foram prudentes, porque só levaram o azeite que estava na lamparina, enquanto que as outras 5 levaram uma porção extra de azeite. Levaram uma vasilha com um pouco mais de azeite, que daria a elas a possibilidade de passar mais tempo com a sua lamparina acesa. Elas imaginavam, penso eu, que o noivo chegaria, e aí quando ele chegasse, ele chegaria com suas lâmpadas. Ele chegaria com o seu cortejo e algumas lâmpadas, e se a lâmpada delas ficasse acesas pelo menos até essa hora, elas poderiam ir nesse cortejo mesmo que as suas lâmpadas apagassem. Era um risco que elas estavam correndo. Ainda mais porque o noivo não vinha até onde elas estavam. Tanto é assim, leia comigo, o grito que acontece no verso 6. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
façam o quê? Saiam ao seu encontro. Por isso elas teriam que estar com suas lâmpadas acesas, para que elas pudessem ir ao encontro dele no local previamente determinado. Então tinha aqui um trajeto e tinha um outro trajeto, que também é uma coisa interessante para a gente entender, que era o trajeto todo de volta. Quantas fizeram o trajeto da casa da noiva até a casa do noivo? Quantos acham que foi 5? Levanta a sua mão. Tem gente que não acha. E quem acha que não foram 5? Levanta a mão. E quem acha que não foi 5, por quê? Quem foi para a casa do rei depois. Porque depois você vai bater na porta. Porque as outras 5 também vão. Porque tanto que elas batem na porta lá. E aí, assim, por que eu estou falando isso? Porque, puxa vida, o noivo demorou tanto de chegar, então devia ser longe, né? Deve ter se perdido até no caminho, alguma coisa. Demorou a chegar mais do que elas imaginavam. E as outras fizeram essa viagem toda, chegaram lá, bateram na porta e não abriu. Então entrar nessa porta é realmente muito importante, muito difícil. Não é fácil entrar nessa festa. Muito bem. E nós? Somos quem nessa parábola? Nós somos entre as 10. Nós somos ao mesmo tempo a noiva e ao mesmo tempo convidados. Nós encaixamos aí, entre noiva e convidados. Mas eu penso que a nossa preocupação deve estar em ser uma das que entraram na festa, das prudentes, das que estão preparadas. O texto aqui na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: preparadas, verso 10, as que estavam preparadas. Agora faz uma gentileza para mim, trava no 10 aí, que nós vamos caminhar um pouco só no 10. Eu quero ler com vocês, mas eu quero que vocês leiam. Eu vou ler o texto todo, mas eu quero que vocês leiam comigo só a seguinte parte: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Vamos juntos? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Eu vou ler agora o texto todo, quando chegar nessa parte vocês leiam comigo. Vamos lá? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta, era para ser só ele, mas está tudo certo. Muito bem. Eu vou dividir a nossa mensagem em duas partes. Primeiro, eu quero falar sobre as que estavam preparadas e a sua entrada. E depois eu vou falar sobre as que estavam despreparadas e a sua exclusão. Então, sobre a entrada dessas que estavam preparadas, eu tenho a dizer primeiramente que essa entrada foi imediata. Logo que o noivo chegou e as levou, elas entraram. Não houve um tempo de espera. Por quê? Porque as outras vinham logo atrás. Se houvesse alguma demora, essas outras entrariam também. Porque, veja, elas somente saíram para comprar o azeite e voltar. E elas então
encaminharam-se para a festa e não deu tempo de chegar. E elas ficaram então de fora. Quando elas chegaram, a festa já havia começado. As que estavam preparadas entraram. O texto não diz que elas esperaram, o texto não diz que houve alguma preparação, não diz que houve algum evento prévio, algum acontecimento que pudesse resolver alguma coisa para que elas entrassem. Chegou, entrou. Quando Jesus voltar, vai ser assim: voltou, ou levou, ou não levou. Não vai ter tempo, não vai ter meio de se resolver. E, mesmo antes de Jesus voltar, é assim: morreu, ou está preparado e entra, ou está despreparado e não entra. Não tem como preparar depois. Não tem como, depois desse momento, criar alguma situação para que quem não estava preparado não entrasse. Quando essas 5 chegam lá, se houvesse algum meio de resolver, elas teriam se resolvido, porque elas saíram, foram comprar, investiram alguma coisa, compraram e tal. Existem doutrinas que pregam preparação depois da morte, pois a Bíblia não dá a menor margem para pensarmos isso. Na Bíblia, sempre que nós encontramos, ou vai ou não vai. Nós encontramos também isso na parábola do rico e Lázaro, em que o rico morre e vai para o inferno, Lázaro morre e vai para o céu, e aí um tenta passar de um lado para o outro e não é possível. Existe um abismo e não é possível de um lado passar para o outro. Não tem meio termo, ou entra ou não entra, é imediato. A segunda coisa que eu quero falar sobre as preparadas e a sua entrada é que essa entrada foi pessoal. Essa entrada foi na companhia de Jesus. Veja aí, entraram com Ele. Olha, eu não sei como é essa festa. Eu não sei o que servem lá. Eu não sei que músicas tocam lá. Eu não sei se é a música dos anjos, qual é o tipo de letra. Eu não sei se é em inglês, português, ou em que língua é, língua dos anjos. Mas o que eu sei é o seguinte: se é com Jesus, eu estou dentro. Se é com Jesus, eu quero ir. E o texto diz que é com Ele. Eu fiquei imaginando e lembrando de uma experiência que eu tive, e foi muito legal quando foi a primeira vez. Na segunda vez eu já sabia, então já teve aquela mesma graça. Mas eu não sei quantos aqui participaram da Casa do Julgamento. E quando eu participei, não como ator, mas participei mesmo da Casa do Julgamento, quando... pode falar? Eu vou falar só um pedacinho, é muito bom. Quem não participou e tiver a oportunidade, participe. Mas assim, eu guardo muito marcado mesmo no meu coração, e faz muitos anos, os meninos eram pequenininhos ainda. Nós fomos lá em Araruama, foi a primeira igreja aqui na região dos Lagos toda que fez, foi lá em Araruama, a primeira igreja batista de Araruama, e depois teve muitas outras igrejas que fizeram, inclusive aqui da PIB do bairro São João fez também, Peró, a PIB de Cabo Frio, mas a primeira vez que eu fui foi lá em Araruama. E a coisa mais impactante foi naquela hora que a gente entra no céu, está tocando aquela música. Se você me perguntar, pastor, você já esteve no céu? Eu sei que o céu vai ser muito melhor, mas eu já estive. Quando eu entrei ali, aquele ar-condicionado geladinho que eles botaram. Tinha um cheirinho. Aquela música, eu lembro da música. Aí tocando aquela música, aí você vai entrando assim, você já passou no julgamento, já passou em tudo.
Aí vem Jesus e te abraça. Caramba, eu abracei Jesus, irmão. O sentimento que eu tive foi indescritível, a experiência. E eu fico imaginando isso aqui. Entraram como noivo. Nós não vamos entrar no céu como quem entra assim, poxa, eu cheguei de penetra aqui, mas está tudo certo. Já estaria bom, eu já estaria lá assim, amarradão. Mas vai ser muito melhor, porque o próprio noivo, o dono da festa, ele vai entrar com a gente. É como se ele entrasse assim de braço dado, dissesse aqui, ó, chegou a essência, chegou você. É pessoal, nosso Deus é espírito pessoal. Terceira coisa que a gente pode falar sobre as preparadas e a sua entrada é que foi extremamente alegre. Essa palavra bodas é a palavra usada para festa. Era um momento de festa. E aí eu falo de novo, eu não sei como vai ser essa festa, mas eu tenho certeza que nenhuma festa que você já tenha participado ou vivido se compara a essa festa que nós vamos encontrar lá. Eu fiquei imaginando assim, porque as pessoas preparam a festa e eu fico pensando assim, as flores da festa, né? As músicas da festa, o mestre de cerimônias da festa, tudo aquilo que acontece, né, que faz ser tão bonito, os instrumentos. Hoje em dia a gente vê festa de casamento que quando a gente pensa que já viu tudo, parece, o pessoal está inventando uma criatividade. E é maravilhoso isso, assim, festa na praia. Antigamente festa era de noite na igreja, agora tem festa de dia, casamento de dia, na beira da lagoa. Às vezes não combina com vento, vento aberto, mas é tudo muito bonito. As pessoas fazem festas lindas, existem festas maravilhosas. Agora você imagina essa aqui, a festa dos salvos chegando nos céus com Jesus. Deus, eu ia falar Deus me livre, não, né? Deus me leve. Melhor assim. E o último aspecto é que essa festa é eterna. Fechou-se a porta. Eu deixei o fechou-se a porta para falar das despreparadas que ficaram de fora, porque fechou-se a porta é ruim para elas, mas para quem estava dentro, fechou-se a porta é ótimo, porque quando fecha a porta começa a festa. Quando fecha a porta, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Nós vamos viver uma festa eterna. Pensa numa festa e pensa numa festa que não termina. Muito bem. E aí eu quero gastar ainda esses poucos minutos que me restam, poucos mesmo, para falar sobre as despreparadas e a sua exclusão, porque elas ficaram de fora. E aí eu vou ler o finalzinho desse verso 10, vou ler o 11 e o 12. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Então eu quero fazer aqui alguns comentários rápidos sobre isso. O primeiro é que esse fechou-se a porta, assim como quem estava dentro da festa é uma festa para sempre, quem está fora da festa está fora da festa para sempre. É definitivo. A segunda coisa é que essas 5 que ficaram do lado de fora, elas fizeram quase tudo que as outras 5 que entraram fizeram. Muito bem. O que faltou? Faltou
azeite. E no campo espiritual, o que azeite simboliza? Simboliza o que? Azeite. Azeite simboliza o Espírito. O Espírito Santo que é derramado sobre nós. Nós temos esse simbolismo do azeite. O Antigo Testamento usa muito, mas o Novo Testamento também usa o azeite como simbolizando a presença do Espírito. O Espírito, ele toma conta de nós. Então, o que falta para quem fica fora da festa é o Espírito. Se você faz tudo igualzinho, mas não tem o Espírito, você fica fora. Porque a gente fica pensando assim, essas despreparadas aí são as pessoas que não são da igreja. Também podemos pensar, elas não têm Espírito. Mas quando nós vamos olhar para essa parábola, nós vamos ver que essas 5 despreparadas, elas fizeram quase tudo que as outras fizeram. Então vamos ver, olha. Elas agiram de forma muito semelhante às outras. O mesmo jeito de agir. Elas percorreram a mesma estrada. A mesma estrada que as 5 prudentes percorreram, as outras 5 percorreram. Elas também tinham consigo uma lâmpada. Elas também eram chamadas de virgens. É como se nós tivéssemos pensado assim, elas ganharam o mesmo nome das outras. Só que lhes faltava uma coisa e era exatamente a principal. Então a gente pode estar na igreja e fazer tudo igualzinho, mas está despreparado. A gente pode vir no culto, a gente pode cantar, a gente pode ouvir mensagem, a gente pode entregar dízimo, oferta, o que seja, mas se a gente não tiver um depósito de Espírito dentro da gente, se o Espírito de Deus não estiver com a gente está despreparado. Não é o que você faz, é com que espírito você faz. Então, essa mensagem é para todos nós. Essa mensagem é um alerta para todos nós. Porque não basta fazer as coisas que os religiosos fazem. Essas 5 que ficaram de fora representam os religiosos e não os sem religião. Elas representam aquelas pessoas que caminham junto, que caminham o mesmo caminho, que caminham dentro da igreja, que aprendem as coisas da igreja, mas que nunca tiveram um encontro com Jesus e encheram a sua botija do Espírito de Deus. Não está faltando o principal. Até dormir igual as outras, elas dormiram. Porque as 5 prudentes, as 5 preparadas, elas também dormiram. Às vezes a gente dorme no ponto mesmo. Jesus está demorando voltar e a gente dá aquela bobeada, dá aquele cochilo. Mas aquela bobeada e aquele cochilo de quem está preparado, a gente acorda pronto. Mas aquela bobeada, aquele cochilo de quem não está preparado, ele se perde. Tem mais uma coisa aqui no verso 11, que elas faziam igual às outras. Elas sabiam até orar, irmãos. Olha só, elas chegam ali, batem na porta e dizem: Senhor, Senhor, abre-nos. Elas sabiam pedir.
ao Senhor. Elas sabiam algo sobre oração. Elas sabiam como clamar ao Senhor. Mas isso não resolveu para ela. No fim das contas, em qual desses grupos você se encontra? Será que você se encontra no grupo dos religiosos, aqueles que fazem tudo, ou que fazem conforme a religião ensina, mas olha para dentro de si, olha para o seu interior e não vê o Espírito de Deus agindo ali? E não consegue perceber que Deus está no controle da sua vida, que Deus enche o seu coração. Talvez a sua religião seja a religião de fazer coisas, mas a sua religião precisa ser a religião de amar a Deus sobre todas as coisas. Precisa ser a religião de entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele transforme, que Ele preencha o seu coração. E eu quero convidar você a orar comigo. Pai, eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos, entregar a minha vida ao Senhor. Eu abro o meu coração agora para que o Senhor me salve, porque eu quero estar contigo naquela festa. Eu quero estar do lado de dentro daquela porta fechada. Eu quero ser recebido pelo Senhor em pessoa. Eu quero viver para sempre na Tua presença. Então eu entrego minha vida ao Senhor e abro o meu coração para que o Teu Santo Espírito entre e encha o meu coração. Eu quero ter o Senhor enchendo a minha vida, preenchendo a minha vida. Essa é a minha oração. Oração de entrega, oração de salvação, em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar dizendo que eu orei pela sua vida hoje e que a minha oração é que Deus nos salve a todos nós que estamos aqui. Eu desejo que Deus salve você e que no dia daquela festa, quando aquela porta se fechar, você estará do lado de dentro, para nós vivermos toda a eternidade ao lado do nosso Deus. Amém? Seja assim e que Deus nos abençoe.